Graça e paz, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, Shalom. Tudo bem com cada um de vocês? Aqui é o intercessor Wellington Lucena trazendo mais um vídeo de edificação para este canal. Meus irmãos, eu acredito que esse vai ser um dos últimos, não vou falar que é o último não, um dos últimos vídeos que eu vou abordar esse assunto, porque eu até eu não vou dizer que é trauma que eu peguei, mas já desgastou eu ficar falando acerca da falsa sã doutrina, né? E eu já escutei até algumas pessoas falando, o canal do irmão Wellington Lucena, do intercessor, só fica falando disso, atacando a sã doutrina, atacando a sã doutrina. E eu até recebi nesse instante aqui uma mensagem, eu fui convidado para uma live aí, com certeza vai ser abordado esse tema da sã doutrina. Por isso que eu falei que esse é um dos últimos, porque eu acredito que essa live vai falar sobre esse assunto. Mas daqui para frente, meus irmãos, eu vou tentar ao máximo isolar esse tema, falando de sã doutrina, principalmente essa dos usos e costumes, porque eu sei o que isso trouxe de prejuízo para a minha vida, principalmente financeira. Eu conheci alguns irmãos que eu tive contato no particular que defendem essa doutrina, né? É igual eu digo mais uma vez, eu não tenho raiva, não tenho ódio deles. Para mim são pessoas que construíram sua base de fé em cima dos usos e costumes dessa sã doutrina falsa. E eu tive meu momento, né? Eu comecei meu canal defendendo e proclamando essa sã doutrina dos usos e costumes. Depois eu tive um momento que eu ataquei porque eu descobri, na verdade, o que era por trás dessa sã doutrina, que ela nunca foi bíblica, ela, na verdade, é uma seita. Ela traz ensinamentos errados, tanto humanos quanto demoníacos. Então, ela está dentro de uma doutrina demoníaca e humana, que está misturada. E hoje, para tentar fechar com chave de ouro esse assunto de sã doutrina, eu vou falar um pouco sobre o espírito da miséria que tem dentro dessa sã doutrina, contando um pouco do meu testemunho, de como eu percebi que essa sã doutrina quase destruiu minha lavanderia. Meus irmãos, eu comecei a passar uma provação que começou em março até o mês passado. Eu comecei a entrar num processo de provação que eu vi que tinha alguma coisa errada. Deixa o caminhão passar aqui, gente. Vou pausar aqui. Eu tive que pausar aqui por conta do barulho. Então eu comecei a passar por um momento um processo de provação, que eu achava que era provação, que estava demorando muito tempo. E eu sempre buscava o Senhor com muito jejum, muita oração, pagando preço. E eu comecei a perceber muita coisa estranha, meus irmãos. Eu comecei a perceber que essa provação, ela estava vindo de uma forma muito pesada, e eu comecei a estranhar, falei, nossa, que coisa estranha essa provação que eu estou passando. Ela nunca tinha um alívio, vamos dizer assim, era como se fosse bomba atrás da outra. De uma hora para outra, meus funcionários pediram conta aqui da lavanderia, eu fiquei sem funcionário, as contas começaram a acumular de uma vez. E cliente que tinha marcado serviço começou a desmarcar. Então era uma coisa ruim vindo atrás da outra. E eu, igual sempre falei, eu estava nessa sã doutrina, eu acreditava aqui nessa lavanderia era o tempo inteiro. Eu deixava de ler a Bíblia, dando sempre vazão a escutar testemunho de arrebatamento de céu e inferno e ficava o dia todo só nisso. E as coisas começaram a desandar. Então, de repente, os 2 funcionários que eu tinha pediram conta de uma vez. Depois cortaram a minha água, cortaram a minha luz e cliente que tinha marcado serviço desmarcou e tal. Então eu comecei a perceber que foi uma coisa espiritual. Tinha algo espiritual no meio. Só que eu achando que era uma provação. Eu falei, meu Deus, tem até alguns vídeos meus antigos falando sobre isso. Falei, meu Deus, como é que eu estou passando uma provação tão forte, tão pesada igual essa? Aí, meus irmãos,
eu comecei também a passar por muita perturbação, muita aflição, principalmente no lado emocional, muita crise de choro, e as coisas começarem a dar errado. E foi um momento que eu estava muito me santificando, né? Questão de acordar de madrugada para pagar preço, orando por vida de pessoas. Eu estava achando que era até retaliação por conta de intercessão. Também teve, com certeza, né? Porque, igual eu disse para vocês, que quando eu estava, né, mergulhado nessa sã doutrina, o meu ego estava muito inflado. A minha soberba espiritual estava muito alta. Então eu achava que era o bambambam. Eu estava num grau de arrogância muito alto, num grau de perturbação alto. Então, as pessoas começaram a falar comigo. Deus estava usando pessoas para me alertar e falando assim: Lucena, você está muito assim, estranho. Você está falando muito do nome de Satanás, muito do nome de Pombagira. Você está praquejando demais as pessoas. Você está colocando... eu vejo o seu humor, você coloca muita culpa nas pessoas, na cidade e tal. E realmente, meus irmãos, na época eu estava intragável em vista do que eu sou hoje. Eu estava percebendo que para o empresário, até o meu círculo social de contato com as pessoas, eu estava me restringindo muito, como se fosse assim, eu estava vivendo uma bolha. Então eu só tinha contato mal com meus funcionários, mesmo quando eles chegavam aqui, eu tentava isolar deles para escutar esses testemunhos, né, de arrebatamento, e eles ficavam em outro cômodo. Nem diálogo com eles a gente estava tendo, mas eu sempre os respeitei. Pra vocês verem como é que essa sã doutrina ela é tão perigosa, tão perniciosa. Então eu comecei a dar muito crédito nessa questão de ficar escutando arrebatamento e de via de Kenzo e tal, e não sei o quê, e a perturbação. É tanto que eu emagreci muito mesmo. Teve um irmão aí que ele gravou até um vídeo que ele falou assim, será que a culpa... Como se fosse assim, né? Eu vi que ele falou até da minha lavanderia lá, o Anderson do canal Seja Liberto. Ele tentou falar assim, será que as nossas culpas têm tudo a ver de jogar na sã doutrina? O irmão Anderson, eu te falo uma coisa com sinceridade. Se eu realmente tivesse culpa sobre os meus fracassos, eu assumiria, porque eu sou uma pessoa que eu sei assumir quando eu estou errado, né? É igual eu já falei, eu tenho uma formação em administração de empresas, eu fui gerente, eu trabalhei nos Correios durante 9 anos, fui gerente durante 6 ou 5 anos, e querendo ou não, a bagagem de experiência conta. É tanto que eu escutei de muitas pessoas falaram assim comigo, Lucena, você é um cara tão inteligente, você é um administrador, como é que você chegou numa situação dessa aí nos seus negócios? Só que quem chegava para mim eram ímpios questionando isso, eram pessoas ímpias. Eu via que tinha uma situação espiritual, uma coisa maligna por trás, principalmente nesse âmbito espiritual, só que eu estava sempre buscando a Deus, acreditando. Primeiramente eu acreditei que era uma aprovação que Deus estava trazendo sobre a minha vida. Só que essa mesma aprovação, eu comecei a questionar o caráter de Deus. Então, essa aprovação fez com que eu questionasse a bondade de Deus e o caráter de Deus. E a Bíblia fala que Deus, ele não quer o nosso mal. Ele permite muitas vezes acontecer algumas coisas para a gente enxergar. Aí, meus irmãos, eu comecei a perceber que o Espírito Santo começou a me incomodar a ler demais a Bíblia. A ler muito a Bíblia. E eu fui começando, deixando esses testemunhos de lado e só começando a ler Bíblia, ler. E através da Bíblia, Deus me mostrou, em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 4, a respeito dessa sã doutrina, o perigo que ela é. Porque eu vou falar uma coisa para vocês, meus irmãos. A pessoa, para sair desse engano de Satanás, dessa sã doutrina falsa, é só através da Bíblia. Não adianta você argumentar, não adianta você falar, você pode debater horas e horas com a pessoa que está mergulhado nisso, que ela não vai... ela sempre vai tentar achar questionamentos para defender essa doutrina falsa.
essa doutrina dos usos e costumes. Então ela sempre vai tentar achar argumentos para... você pode mostrar na cara da pessoa ali, ó, meu irmão, a Bíblia está falando que isso que você está defendendo é antibíblico. Você mostra capítulo, versículo, livro, a epístola, a pessoa não crê. Ela só vai começar a ser despertado dessa cegueira e o Espírito Santo para descauterizar a partir do momento que ela começar a ler a palavra. Porque lá na palavra fala, meus irmãos, lá em Hebreus, que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e ela penetra no fundo da medula. Então, quando eu comecei... Nossa, o barulho, gente. Quando eu comecei a ser desperto e o Espírito Santo começou a abrir meus olhos a respeito do perigo dessa sã doutrina falsa, foi quando eu deixei de lado de assistir esses vídeos de arrebatamento, de céu e inferno, seja de Adão de Campos, seja Kenzo Atsushi, Helena Maldonado, qualquer um que vem com essas histórias. Então eu comecei a focar mais na Bíblia. Ó, de novo barulho, gente. É o que eu falei, tem hora que o barulho começa demais. Eu vou tentar mudar aqui para outro lugar aqui, viu, meus irmãos? Então, voltando aqui, meus irmãos, o que eu estava dizendo para vocês, que estava muito barulho lá. Então, graças a Deus, o Espírito Santo começou a me despertar para que eu viesse fazer o quê, meus irmãos? Eu viesse largar de lado, escutar esses arrebatamentos e dar valor mais à Bíblia. Igual eu falei, então eu fiquei um período que toda hora lendo Bíblia, lendo Bíblia, porque é a palavra de Deus que vai libertar. Então a pessoa que está mergulhada nessa sã doutrina falsa, não adianta você falar com ela, tentar mostrar, isso aí, a pessoa ela tem que ler a palavra para ela ser liberta, para o Espírito Santo começar a abrir os olhos dela. Então você que está imerso nessa sã doutrina, se você tem o hábito de ler a Bíblia, uma hora o Espírito Santo vai abrir seus olhos, vai mostrar para você o perigo que você está imerso. Agora, se você não lê a Bíblia, infelizmente, você vai acabar até morrendo, acreditando que estava seguindo o caminho correto e estava seguindo o caminho de engano. Então, mais uma vez eu digo, crente da sã doutrina que lê a Bíblia, uma hora o Espírito Santo vai mostrar para você a verdade. Vai abrir seus olhos e vai mostrar que você estava totalmente enganado. Agora, se você está imerso nisso e não lê a Bíblia, infelizmente, você vai morrer no engano, achando que está caminhando para o céu e quando morrer, pode correr o risco de ir até para o inferno. A sã doutrina, essa falsa, ela tem costume de falar que que a porta larga são as outras igrejas tudo de fora, né? E que eles andam na porta estreita. Então a porta estreita deles é eles viver numa bolha, é eles se isolarem de todo mundo, é eles perderem um contato com todo mundo. Então são pessoas, em sua maioria, são antissociais, são fanáticos, são praquejadores, não gostam de ser questionados. Você mostra ali, tenta refutar com eles na Bíblia quando eles trazem um ensino errado, mas eles não gostam, porque a mente cauterizou. Então a mente de uma pessoa que está imersa nessa sã doutrina, pelo fato de não ler a Bíblia, quando você vai mostrar a pessoa que ela está errada na palavra, ela não quer escutar. Aí ela joga praga, te amaldiçoa, entendeu? Ela não tem essa humildade para tentar. Ela quer defender de uma forma até errada o argumento dela. E toda pessoa inteligente, ela vai saber debater ideias. Então se ela te mostra uma coisa, você refuta ela principalmente através da Bíblia. A mesma coisa ela deveria fazer. Então os crentes da sã doutrina, eles não têm essa humildade de te refutar com a Bíblia. Ou eles vão te jogar praga, ou eles vão fingir de surdos, né? São pessoas muito complicadas para você conversar. Meus irmãos, então uma coisa eu posso dizer com toda certeza, que por trás dessa sã doutrina, né, tem um espírito de miséria terrível, que quer jogar todos os crentes numa vida frustrada e de miséria. Então é por isso que é muito difícil a gente ver um empresário adentrar nesse sistema de doutrina, dessa doutrina falsa, que é essa sã doutrina pregada aí. E uma característica que eu percebi, que muitos crentes doutrinados dessa sã doutrina, eles são muito curiosos. Por isso que eles são fisgados para essa sã doutrina.
eu não vou dizer todos, mas a maioria dos crentes da sã doutrina, eles são curiosos. E eles caem nessa armadilha por conta dessa curiosidade. Porque o que eles fazem? Eles não ficam contentes só com o que está na Bíblia. Eles querem aguçar a sua curiosidade espiritual buscando coisas que a Bíblia não orienta. Aí o que eles vão fazer? Eles ficam sabendo. Eles veem um título ou ficam sabendo. Irmã Mariquinha teve um arrebatamento no céu e viu grandes mistérios de Deus. Aí começa a escutar aquilo, a absorver a informação e não contestam, para ver se vai de encontro à Bíblia ou não. Então essas pessoas, infelizmente, elas se entram nesse sistema através dessa curiosidade. Porque foi a mesma coisa que aconteceu com Eva, lá no Jardim do Éden. Eva, pela curiosidade, ela foi fisgada a experimentar o fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, muitas vezes, o fato da nossa curiosidade, o fato de sermos curiosos, nós adentramos em áreas e a nossa fé ela é contaminada. É o que eu sempre tenho falado. O crente dessa falsa sã doutrina, ele tem uma fé contaminada. E através dessa fé contaminada, o diabo age na vida dele. Então, é uma vida de frustração, uma vida de derrota, uma vida de fracasso, uma vida de miséria. Vocês podem olhar que a maioria desses crentes que adentraram nessa sã doutrina e cauterizaram as suas mentes acreditando nesses arrebatamentos de céu e inferno, porque vai ter uma hora, gente, que vocês podem ter certeza, vai ter uma hora que esses crentes eles vão deixar a Bíblia de lado e vai começar a dar crédito principalmente nessas experiências. E é aí que o diabo faz a festa. Por quê? Porque a própria palavra de Deus fala, eu fui desperto em 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 4, que lá fala que se a gente crê em outro Jesus, em outro evangelho, em outro ensinamento, a gente vai sofrer. E foi isso que aconteceu comigo. Eu adentrei nessa sã doutrina por essa curiosidade, porque eu, graças a Deus, eu sempre fui muito de ler a Bíblia. Eu sempre dei valor à palavra de Deus. Mas por uma questão de curiosidade, de querer saber mais do mundo espiritual, eu comecei a dar crédito nessas experiências, achando que vinha da parte de Deus. E quando pensa que não, a minha fé já estava contaminada. Aí o diabo, o que ele fez? Ele atacou principalmente minha área financeira. Ele atacou de uma forma muito, muito violenta a minha área financeira. Então eu percebi que dentro dessa sã doutrina tem um espírito de miséria terrível. Terrível, que joga muitos crentes a uma vida de frustração, de fracasso e de miséria. Isso aí foi através de observação. Eu já conversei com um inscrito de família bem estruturada que está dentro dessa sã doutrina, que há um tempo atrás falou comigo, a pessoa terminando a faculdade falou, eu vou terminar porque eu senti de Deus, o Espírito Santo me incomodou para eu largar a faculdade. Eu falei, meu irmão, cuidado com isso aí, que isso é espírito de engano, meu irmão. Como é que você está fazendo uma faculdade, no final você pega e larga? E se Deus não está nisso aí não, Deus não quer o fracasso de ninguém, Deus não quer a derrota de ninguém. Então, respondendo ao irmão Anderson aí, que fez esse questionamento no canal dele, num vídeo, que ele falou, mas será que a culpa do seu fracasso, você está jogando a sã doutrina, não é seu? Não, eu falo que não é não, meu irmão. Porque graças a Deus, em primeiro lugar, quando eu estava nessa sã doutrina, o meu nível de santificação era até mais alto do que eu estou hoje, acreditando na suficiência de Cristo. Eu não estou justificando questão de pecado. É porque eu creio hoje que através do sacrifício de Cristo eu não preciso ficar me martirizando para buscar uma santificação que muitas vezes estava me levando e me levou numa soberba espiritual, e a soberba ela é pecado, mesmo que seja num nível espiritual. Em segundo lugar, a minha lavanderia, as pessoas até hoje elogiam. Então, se eu tivesse feito um serviço errado, eu poderia ter questionado e falar assim, não, a culpa de eu estar caminhando para o fracasso não é da religião, mas sim por eu estar prestando um serviço ruim, que não esteja agradando as pessoas. Mas graças a Deus, as pessoas sempre têm elogiado o meu serviço. As pessoas têm elogiado e têm falado, ô Lucena, porque o que Deus me mostrou é para eu ir embora desse lugar, dessa cidade aqui, até mesmo para eu ficar mais próximo da minha família. Então eu diminuí o meu ritmo de serviço, até mesmo por a questão de correr atrás
para preparar essa minha ida para a minha cidade. Em segundo lugar, as pessoas estão procurando. Então, se fosse algo relacionado a fracasso meu, eu teria toda a humildade de chegar aqui e falar assim, não, a minha lavanderia não está dando certo por conta do meu fracasso. Entendeu? Mas eu vi que tinha algo espiritual, diabólico, induzindo e empurrando a minha lavanderia a ladeira abaixo. E eu falo uma coisa, eu dou graças a Deus porque Deus abriu meus olhos e me mostrou e me tirou desse perigo. Porque eu agora estou conseguindo reerguê-la. Vocês estão entendendo? Então eu tive que fazer toda uma reestruturação aqui nessa lavanderia para ela não cair no fracasso total que Satanás queria me empurrar. E eu vi que uma das grandes culpas foi essa sã doutrina diabólica. Entendeu? Não, eu não estou dizendo que os irmãos são diabólicos, mas essa doutrina falsa que eles propagam e promovem aqui na plataforma. Principalmente quando ficam... Eu vou falar uma coisa para vocês. Essa sã doutrina, se vocês não colocassem essa questão de arrebatamento de céu e inferno e não colocassem essa demonização tanto em cima do pecado, eu poderia até dizer para vocês que vocês estariam no caminho certo de defender a sã doutrina que vocês pregam. Mas o que contamina muito essa sã doutrina que vocês falam é quando vocês colocam essas experiências de arrebatamento de céu e inferno em cima dessa sã doutrina. É isso que traz a contaminação. Há um tempo atrás, quando eu estava nessa sã doutrina, eu tentei defendê-la utilizando argumentos científicos e teológicos, mas ela por si só, ela não tem como ser defendida por conta dessa questão de ensinamentos de homens que entram, e principalmente ocultista, quando entra nessa parte dessas experiências espirituais, né? De que a pessoa foi no céu, foi no inferno, que o testemunho de Adão de Campos fala que lá no céu os anjos guardam o cabelo das mulheres, se a Bíblia não fala em nenhum momento sobre isso. Essa questão de ter fábrica de maquiagem lá no inferno, a Bíblia não fala em nenhum momento sobre isso. Vocês estão entendendo como é que essa sã doutrina ela é tão perigosa? Então, se você não quer, se você que é crente, que acredita nela, não começar a questionar essa sã doutrina, você entra em muita heresia. E a partir do momento quando você entra em heresia, você está acreditando no erro. E a partir do momento que você acredita no erro, na mentira, a sua fé está contaminada. Aí os demônios, no mundo espiritual, eles ganham legalidade para arrasar, para estragar a vida de uma pessoa. Então, meus irmãos, a gente não pode achar que só pelo simples fato que a gente aceitou Jesus, a gente está livre de qualquer enganação, porque dentro do meio cristão existem os falsos ensinos, as falsas enganações, né? As falsas doutrinas. Então, tem muito crente que ele acha assim: eu aceitei Jesus, eu já estou livre de tudo. Mas se você não caminhar pela porta estreita, a porta estreita é o quê? É você crer em Jesus Cristo e principalmente na Bíblia. Então, quando você começa a buscar coisas de fora, a sua fé já contaminou. Eu estou dizendo aqui coisas, infelizmente, para muitos vão se decepcionar pelo que eu falo, mas eu estou dizendo a verdade. E como hoje eu creio na suficiência de Cristo, que eu embaseio somente na graça e na fé em Cristo Jesus, buscando me santificar no corpo, na alma e no espírito. Então, graças a Deus hoje, a porta que eu entendo é somente a palavra de Deus. É a palavra de Deus o que nela está escrito. Então, quando eu começo a buscar essas experiências de arrebatamento, essas experiências espirituais, o que o Espírito Santo me mostrou, que a partir do momento que eu começo a crer nisso, eu já enlargueci a porta. Então, para nós da suficiência de Cristo, que cremos que só através de Jesus se consegue a salvação, a partir do momento que você começa a buscar experiências de arrebatamento de céu e inferno, procurar dar crédito a essas coisas, você já enlargueceu a porta. E quando você enlarguece a porta, você contamina a sua fé e o maligno ele acha brechas para atacar a sua vida. Então, o que eu tenho percebido que quem crê nessa sã doutrina de usos e costumes e dá crédito a essas experiências sobrenaturais, o espírito de miséria atua, a pessoa começa a ter uma vida profissional frustrada, o espírito de miséria atua, a pessoa ela não tem sucesso,
Ela não tem sucesso. Por isso que a gente não vê empresários, pessoas que são empresárias adentrando nessa vida, nessa sã doutrina falsa. Porque se a pessoa ela parte para esse princípio de, né? Porque tem pessoas que gostam de trabalhar. Eu mesmo, graças a Deus, eu tenho muita facilidade para trabalhar. Sempre gostei de trabalhar, entendeu? Eu almejo uma vida próspera. Eu seria muito mentiroso e cínico se eu falasse que eu não quero uma vida próspera, porque eu quero, entendeu? A prosperidade, ela não está condicionada somente às pessoas que estão no mundo. Os crentes também têm que viver uma vida próspera. Mas se o crente ele não tomar cuidado em embarcar para um caminho de engano, Satanás nunca vai permitir. Porque Satanás ele ganha legalidade, né? Por a pessoa ter uma fé contaminada, ele ganha legalidade, ele vai deixar a pessoa sempre numa vida de miséria, uma vida de fracasso. E o espírito da miséria atua sim na vida daquele crente que não está condicionado com a sua fé em Jesus Cristo. Então a pessoa que tem uma fé contaminada, infelizmente, ela adentra sim por uma vida de miséria e de fracasso, de frustração. Então, como eu estou dizendo para vocês, eu não vou ser hipócrita de falar que eu almejo uma vida financeira estável, uma vida financeira boa, que eu almejo sim, entendeu? Porque se Deus deu capacidade para a pessoa trabalhar, e é até lícito trabalhar, porque foi uma das ordenanças que Deus deu a Adão e Eva e a todos os homens lá no início, da queda, né, quando Adão e Eva caíram. Então Deus falou que através do suor do teu rosto todos os homens e mulheres trabalhem para conseguir o sustento. Então tem pessoas que não gostam de trabalhar, mas tem pessoas que gostam, tem pessoas que sentem prazer no trabalho. Eu posso dizer com todas as palavras que eu sinto o maior prazer em trabalhar, eu nunca tive preguiça em trabalhar. O que me frustrava era eu ver eu caminhando e Deus sabe de tudo também. O que me frustrava é eu tentar construir, né, a minha empresa, os meus negócios, e eu ver que tinha alguma coisa espiritual maligna que estava tentando destruir, né? Aí e olha para vocês verem a minha inocência, eu achando que era Deus que estava me provando. Só que era uma provação, né? Provação entre aspas. Era uma provação que eu estava vendo que cada vez só vinha mais coisa ruim. Entendeu? Que eu vi aí que o Espírito Santo começou a abrir os meus olhos falando que não era ele. Aí que a minha fé ela foi começar a ser consertada a partir do momento que eu comecei a entender a suficiência de Cristo e deixar de lado essas outras baboseiras que eu acreditava na experiência de arrebatamento de céu e inferno e tal. Então, meus irmãos, graças a Deus, eu estou pedindo a Deus um direcionamento de trazer as minhas mensagens, tirando o foco dessa sã doutrina, porque, igual eu falei, não adianta falar, não adianta argumentar, isso é só uma coisa que vai ser o crente para ele acordar através da palavra. Então eu vou tentar trazer mais coisas, porque graças a Deus, a Bíblia ela tem inúmeros assuntos. Então eu não vou ficar dando ibope aqui para essa sã doutrina falsa, eu já falei qual foi meu tipo de experiência que eu tive com ela. Eu no início eu entrei achando que era uma coisa, eu vi no final a quase destruição que ela trouxe para a minha vida, principalmente financeira. Então hoje eu vou pregar a suficiência de Cristo, hoje eu vou pregar muitos outros temas que tem na Bíblia, né? Porque a Bíblia, graças a Deus, ela é rica para falar de muitos assuntos. Então quando eu falo que eu vou sair disso aí é porque eu vou, porque já deu. Eu, irmã Cátia e outros, nós já tentamos abrir os olhos de algumas pessoas que estão imersos nessa doutrina falsa, que a mente já cauterizou. Agora, se a pessoa quiser crer, eu não posso fazer nada, né? Eu não posso fazer nada. Eu só lamento porque ainda quem está preso nesse engano de Satanás. Entendeu, meus irmãos? Então, vem dizer foi isso, que a minha experiência que eu tive não foi boa, que eu tive nessa sã doutrina falsa, né? Porque ela não é a sã doutrina bíblica. Hoje eu creio na suficiência de Cristo, que a sã doutrina bíblica ela está inclusa na suficiência de Cristo. Então tem a suficiência de Cristo e a sã doutrina bíblica ela está dentro. Ela está dentro. Principalmente se a pessoa, né, ela mantém essa santificação de corpo, alma e espírito, né? Porque a santificação do corpo é sim necessária para quem adentra. Amém, meus irmãos? Então essa é a mensagem que eu deixo aqui para vocês a respeito desse espírito de miséria que permeia essa falsa sã doutrina. Fiquem todos com Deus e que Jesus abençoe a cada um de vocês.